E o homem que, escondido, conserva um azeite muito fresco por muitos anos. Eu, volta e meia, eu dou um jeito de estar um pouquinho com o pastor Ricardo para ver se eu me converto novamente. Porque ele tem uma busca incansável pelo Senhor por muitos anos. Uma busca incansável por Deus, uma busca incansável pelo Senhor. E um profeta escondido em Deus, escondido no azeite de Deus. E aprove ao Senhor em tantas mudanças que tem feito com muitas pessoas que envolvem o nosso meio. Também está promovendo mudanças na vida do pastor Ricardo. Ele está também vindo morar na região. Ele vai liberar uma palavra hoje aqui. Vamos, abre o seu coração, mas assim, abre, mas unta antes, sabe? Porque você vai receber muito do Senhor aqui. Te entregamos a vida do teu filho, Pai, nosso querido amigo, teu filho, teu profeta, ó Espírito Santo de Deus. E seja, Senhor, passe com toda a liberdade que o Senhor consegue sempre passar e encontrar na vida do teu filho. Nós declaramos que estamos aqui submissos ao teu Espírito, reconhecemos a tua unção, a teu chamado e a tua escolha na vida do teu filho. Meu Pai, que os seus lábios sejam como chamas de fogo nessa noite sobre o teu povo, para queimar toda a impureza. Seja como um jorrar d'água para lavar toda a impureza. Seja como um óleo fresco para refrigerar o teu povo, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Tenha liberdade, meu querido amigo. Boa noite, queridos, graça e paz. Amém, é uma honra, é um prazer poder estar aqui nesses dias de primícia. E é maravilhoso, né? Você vê o resumo da história da pastora, da família, da casa. Eu entendo uma coisa com isso: quando você encontrar uma pessoa que está bem, não pergunta como é que ela está, não, pergunta como é que foi. Como é que você está? Não, como é que foi? Porque a gente ignora o processo, que é o resultado, né? Muito bom. Eu queria que você, mais um instante, orasse em outras línguas, feche teus olhos. A oração em línguas não é algo que você sabe o que está fazendo, você só decide fazer. Não é algo que brota da mente, é algo que brota do Espírito. Por isso é uma oração de fé. Ore em outras línguas, você não precisa sentir, só precisa crer. Feche teus olhos e libera. Randaralamassuto romekandaramasandara. Randaramakandaramasuto romekandaramaso. Ramamamamakasurramandara. Sherekasandaramasu. Shurandaramashandaраmakandara. Riacassure, manda, brota, deixa brotar. Do seu interior fluirá rios de água viva. Rios de águas vivas. Randaramakandaramasu. Nós te adoramos, Senhor. O teu nome está acima de todo nome. Não há nome maior do que o teu. Tu venceste o mundo, venceste a morte, venceste o diabo, venceste o pecado, venceste a maldição, venceste a pobreza. Tu venceste tudo aquilo que era impossível para nós vencer. O Senhor venceu, e hoje nós temos essa realidade, nós temos essa condição no Senhor. Nós te adoramos, Jesus. Que enquanto a tua palavra está sendo ministrada, pessoas sejam curadas, pessoas sejam libertas, caroços desapareçam, ouvido surdo ouça, olhos cegos vejam, esterilidade arrancada, milagres se manifestam no nosso meio. Pessoas que estão assistindo sejam tocadas pela glória do Senhor. Randaralamassou.
Obrigado, Espírito Santo. Glória a Deus. Ontem eu não estava, mas hoje pela manhã estava aqui, vi a palavra que o pastor Juscelio liberou sobre nós, muito forte, falando sobre sombras e tipos. É tão tremendo, quando você olha para a Torre de Babel, você vê uma confusão de línguas, né? Mas quando você olha para Pentecoste, você vê todo mundo falando uma língua só. Aquilo que o diabo causou lá atrás, Deus restaura na nova aliança. Quando Moisés desce com a tábua da lei, que o povo tinha feito um bezerro, naquele dia morreu 3.000 pessoas. No dia de Pentecoste, 3.000 almas aceitam Jesus. Deus não perde para o diabo nunca, irmão. Nunca, 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 nunca. Você pode ficar tranquilo. Glória a Deus. Eu quero falar um pouco nessa noite. Abra comigo Gênesis. Gênesis capítulo 1. E também o versículo 1. Eu gosto muito de pregar Gênesis 1 e 2, gente. Gênesis 1 e 2 é o plano original. Você quer saber o que Deus estava pensando? Olhe para Gênesis 1 e 2. Amém? Gênesis capítulo 1, versículo 1. Preste atenção, se você já abriu. Quando Deus criou o homem, Ele criou o homem na sua tricotomia. O que é isso? O homem foi criado espírito, possuindo uma alma e habitando num corpo. Deus criou o homem do pó da terra. O nosso corpo não é filho de Deus. O nosso corpo é criação, fruto do trabalho das mãos de Deus. Deus criou um boneco e Deus soprou nas narinas do homem. E o homem passou a ser alma vivente. Ou seja, quando Deus soprou nas narinas do homem, ou na face do homem, uma partícula de Deus, se assim podemos dizer, veio habitar naquele boneco. E agora, Deus passa a viver na terra através do homem. Deus passa a viver em uma esfera física através de um corpo. Deus é espírito. Contudo, Ele se manifesta através de coisas físicas, através de pessoas. Quando o homem foi criado, ele se relacionava com Deus no seu espírito. A sua alma era uma expressão do seu espírito e o seu corpo manifestava isso. O homem não vivia de fora para dentro. O homem vivia de dentro para fora. O homem não tinha informações. O homem só tinha realidade. Ele não vivia sobre teoria. Ele vivia sobre realidade. Ele era proibido de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Perceba, não era só a árvore do mal. Era a árvore do conhecimento do bem também. Isso significa que não é só o conhecimento do mal que mata. O conhecimento do bem também mata. Por quê? Porque o homem não foi criado para ter informações. O homem foi criado para viver em realidade. Ele não foi criado para viver em uma teoria. Ele foi criado para ter experiência, realidade. E quando esse homem decide comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele perde a sua conexão com Deus. Ele deixa de ser um ser tricótomo, espírito, alma e corpo, e ele passa a existir de forma dicótoma, simplesmente vontade, intelecto e emoções, e um corpo. O homem passa a viver não mais pelo espírito, ele passa a viver por instintos. Ele não mais vive de perspectiva, ele passa a viver de expectativa. Qual a diferença? Expectativa é o que eu espero que aconteça. Perspectiva é o que eu sei que vai se manifestar. Deus não criou o homem para expectativa. Você sabe por que Deus não está frustrado com você? Porque Ele não tem expectativa. Ele não vive a partir de você, Ele vive a partir dele. Você sabe por que Deus nunca reagiu ao diabo? Porque Deus não reage, Ele só age. Você não foi criado para reação, você foi criado para ação. Ou seja, não é o que você faz que determina o que eu vou fazer, é quem eu sou que vai me fazer manifestar.
Então, quando eu entendo isso, queridos, como eu fui criado, porque Gênesis 1 e 2 está a maquete, está o plano original, eu preciso saber como eu era, para saber como eu devo ser. Gênesis 1 e 2 fala de como nós éramos, e hoje nós podemos descobrir como podemos ser. Pastor, mas o homem caiu, mas Cristo levantou o homem. Mas o homem morreu, mas Cristo deu vida para o homem. A obra do Calvário não é uma dipirona. A obra do Calvário não é um paliativo. A obra do Calvário é a restauração do homem à sua posição original. Eu estou falando da sua posição espiritual, porque nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Somos salvos instantaneamente, estamos sendo salvos de forma processual na nossa alma e receberemos um corpo glorificado. A salvação está em 3 tempos: passado, presente e futuro. Eu fui, estou sendo e serei. Porém, contudo, todavia, a salvação não é algo que eu espero. A salvação é algo que eu possuo. A salvação não é algo que eu espero que aconteça. Eu não serei salvo, eu já fui salvo. Claro que é na minha perseverança, Lucas 21:19, que eu ganharei a minha alma. Mas eu já sou salvo, porque toda verdade, de fato, são verdades espirituais. Toda verdade, de fato, se fosse lá no Nordeste, que é redundante, óbvio, do lógico, dizia assim: toda verdade verdadeira. Lá no Nordeste, quando nasceu o menino, fala: é um menino homem ou uma menina mulher? É bem redundante mesmo, né? É o menino, se é o menino é homem, né? É o menino homem ou a menina mulher? Então fica mais bonito, viu? Então preste atenção. Toda a realidade das nossas vidas, todas as verdades não deveriam partir das nossas emoções. Nós não deveríamos aceitar como verdade as nossas emoções, se elas não condiz com a verdade da palavra. Por quê? Porque a verdade é o que Deus diz, não o que eu vejo, não o que eu sinto, não o que eu quero ou não o que eu não quero. Então, como foi que Deus nos criou? Ele criou a gente de fora para dentro ou de dentro para fora? Gênesis capítulo 1, versículo 1. Gênesis 1:1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Olha que versículo pequeno, o primeiro versículo da Bíblia. No princípio criou Deus os céus e a terra. Perceba a ordem. Ele não criou a terra primeiro, ele criou os céus. Ele não cria primeiro o natural, primeiro ele cria o espiritual. Ele não cria a partir do que é palpável, ele cria a partir daquilo que é espírito. Abra comigo Hebreus capítulo 11, versículo 3. Acabamos de ler Gênesis 1, verso 1. Agora Hebreus 11, versículo 3. Aleluia. Hebreus 11, 3 diz assim, preste atenção: pela fé entendemos. Olha só a ordem. Pela fé, nós não entendemos pela fé. Nós, pela fé, entendemos. A fé vem antes do entendimento, não é o entendimento que vem antes da fé. Quando a gente vive de fora para dentro, quando a gente vive na razão, a gente quer entender para depois crer. Mas quando a gente anda pela fé, o pastor Juscelia, a pastor Luciano, a família deles não entendiam o que estava acontecendo. Deus não mostra todo o caminho, irmãos. Ele falou para Abraão em letras garrafais: farei de ti uma bênção. Escreveu em letras bem pequenininhas: mas vou te matar primeiro. A gente sempre se lembra daquilo que Deus fez como promessa, mas não lê. É aquele contrato que é chato de ler, pequenininho. Você fala: eu não vou ler isso. Deus fala: eu vou te pegar na curva. Eu vou te pegar. Esse é o processo. Então Deus, Ele trabalha de dentro para fora. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus.
de maneira que o visível, que aquilo que nós vemos veio a existir das coisas que não aparecem. No princípio criou Deus os céus e a terra, duas realidades, mas não duas realidades independentes, duas realidades extensivas. Deus não criou a terra desconectada ou desconexa dos céus. Deus criou a terra como uma extensão dos céus. Por quê? Porque a terra estaria em bom funcionamento se o homem que a governava continuasse conectado com os céus. Como o homem foi desconectado dos céus, ele perdeu o governo da terra. Preste atenção, o homem perdeu o governo da terra quando ele perdeu a conexão com os céus. E aí vem o escritor de Hebreus dizendo: de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Tudo que é visível, um dia foi planejado, foi visto de forma invisível. Tudo que é visível veio do mundo invisível. Ou seja, o mundo físico é para ser uma expressão do mundo espiritual. Eu sei que a gente vive no entendimento de bênçãos materiais e bênçãos espirituais. Amém? Mas quem abençoa é Deus. E Deus é espírito ou ele é físico? Hã? Se ele é espírito, como é que ele dá bênção material? Deus não tem bênção material para ninguém. Deus tem bênção que se materializa. Mas toda bênção é espiritual. Por quê? Porque Deus é espírito. E por ele ser espírito não tem bênção material. Tem bênção que se materializou. Dá para entender isso? Bênçãos que tomaram forma. Mas que veio aonde? Da fonte, do espírito. Então, o que é o mundo físico? É uma extensão, uma expressão do mundo espiritual. Nós estamos aqui, por exemplo, nesse prédio. Você está vendo paredes, está vendo teto. O que você não está vendo desse prédio? O fundamento. O que é o fundamento? É aquilo que é subjetivo. E o que é subjetivo? É aquilo que ninguém vê. O mundo espiritual, geralmente, nós não vemos. Mas aí está a subjetividade da vida. Esse prédio tem algo que você não pode ver a beleza dele. Você não sabe se ele é bonito, se ele é feio. Você está vendo a beleza daquilo que é objetivo, mas o subjetivo está escondido. Só que a beleza que nós estamos vendo só pode ser sustentado por aquilo que nós não vemos. Por causa da subjetividade desse prédio é que nós temos a objetividade dele. Vocês estão comigo? Ou seja, eu estou falando de algo que é invisível, de algo que nós não podemos ver, mas que sustenta o que é visível. Quando o homem perdeu a sua subjetividade, ele passou a viver unicamente de forma física. Ele perdeu a sua base, ele perdeu o seu fundamento. Ele deixou de viver de dentro para fora, dos céus para a terra. E ele passou a viver de fora para dentro, da terra para os céus. Você nunca vai encontrar Jesus dizendo que está indo para o céu. Não tem um texto na Bíblia que ele diz que ele está indo para o céu. Ele está voltando para o Pai. Ele está voltando para o Pai. Porque a gente não pode pensar que os céus é um lugar onde Deus está. A gente precisa pensar que os céus é um lugar em Deus. Pastor, mas Deus mora nos céus, mas antes dele criar o céu, ele morava onde? Pastor, Deus mora no céu, e ele morava onde antes? Se ele mora no céu, ele passou a morar no céu a partir de Gênesis capítulo 1. E antes de Gênesis ele morava onde? O céu é um lugar onde Deus está, ou o céu é um lugar em Deus? Porque se o céu é um lugar onde Deus está, eu espero um dia chegar lá para me ser feliz. Mas se o céu é um lugar em Deus, eu sou feliz agora. Você sabe o que é céu, irmão? Céu é qualquer lugar que Deus está. E o que é inferno? É qualquer lugar que Ele não está. Mesmo que esse lugar seja bom. Deus estava com José na cova. Deus estava com José na casa de Potifar. Deus estava com José na masmorra. E Deus estava com José no palácio. Qual foi o melhor lugar?
Pare de procurar um lugar bom e procure buscar a companhia certa. Porque o que faz a diferença não é um lugar, é com quem eu estou. Se eu defino uma visão de céu como lugar, um dia eu serei, um dia eu terei. Mas se o céu é uma pessoa, eu sou. Eu não estou esperando, é claro que quando Ele voltar nós viveremos a plenitude de tudo que Ele fez. Mas hoje nós já estamos vivendo um tira-gosto. Nós já temos uma pitada da plenitude. Pastor, nós entraremos na eternidade. Não, nós entramos na eternidade. Quem crê em mim passou da morte para a vida e não entra mais em juízo. Dá para você entender isso? Eu não vou para o céu. Eu já estou lá. Efésios 2, verso 5. Ele nos ressuscitou juntamente com Ele, nos fez assentar nas regiões celestiais. Você está sentado aqui nesse momento? E está sentado lá também. Mas espera aí, pastor. Eu estou lá ou eu estou aqui? Eu sou onipresente? Não, é que lá você está através dele. Ele falou que iria preparar lugar, sim ou não? Mas falou que estaria conosco todos os dias. Ele foi ou ficou? Ele foi, mas ele ficou através do Espírito Santo. Ou seja, lá nós estamos através dele e aqui ele está através de nós. Sem ele nós não vamos para lá e sem nós ele não vem para cá. Agostinho, um dos pais da igreja, dizia: sem Deus não podemos, sem nós ele não irá. Dá para você entender essa parceria de subjetividade e objetividade? Por que a Bíblia, nos seus 4 evangelhos, falando da vida de Jesus, mesmo aqueles que tiveram presente, testemunhas oculares, não falavam a cor de Jesus? Você não acha que 4 escritores, poderia alguém ter dito que ele tinha 1,80 m, 1,75 m, cabelo loiro? Por que ninguém escreveu sobre a aparência dele? Porque ele quer ser parecido através de você. No Brasil ele é brasileiro, no Japão ele é japonês, na África ele é africano. Ele não quer uma aparência, ele quer uma essência fluindo através de nós. Ele não quer uma imagem física, ele quer uma imagem expressa, uma imagem que toma forma. É isso. Quando eu passo a entender como era o projeto, abra comigo Mateus capítulo 6, versículo 9 e 10. Mateus 6, 9 e 10. Mateus 6, versículo 9. Glória a Deus. Mateus 6, verso 9. Aqui é o próprio Jesus ensinando os discípulos a orar. Preste atenção, Jesus nunca ensinou seus discípulos a fazer milagre. Jesus nunca deu uma aula sobre milagre, sobre ressurreição dos mortos. Mas ele ensinou os discípulos a orarem. O que isso quer dizer? Que as outras coisas acontecem através disso. Dá para você entender? Deus não ensinou coisas objetivas. Cristo não ensinou coisas objetivas. Ele ensinou coisas subjetivas. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Verso 10. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra, como é nos céus. Vocês orem para que seja feita a vontade dele, aqui como é feita lá. É por isso que quando Jesus encontrava o enfermo, ele curava. Porque ele dizia: da onde eu sou, não tem isso. E por não ter, eu não aceito. É por isso que quando Jesus chegava no lugar e tinha um demônio, ele não tinha problema com o demônio tinha um problema com ele. Jesus nunca teve um problema com o demônio sempre teve um problema com ele. Porque os céus não tem problema com o diabo. O diabo só é um problema quando nós desconectamos dos céus. Quando o homem foi colocado no jardim do Éden,
a serpente, o diabo já tinha sido lançado sobre a terra? Sim ou não? Já tinha sido lançado. Você deixaria um filho seu no lugar, sabendo que teria possibilidade de um perigo, e você não alertaria seu filho? Por que Deus nunca falou para Adão: cuidado com a serpente, ela vai aparecer, tome cuidado com ela, menino? Já falei para você, cuidado. Deus nunca falou do diabo para Adão. Por quê? Você não acha que seria coerente? O que eu entendo é o seguinte: é como se Deus estivesse falando: você não vai ter problema com o diabo enquanto você estiver firme no que eu digo. Se você estiver firme na minha palavra, o diabo não é o seu problema. Eu não estou falando que o diabo não existe. Eu estou falando que ele não consegue ser o seu problema quando a palavra é a sua verdade. Quando o que Deus diz é a sua verdade, você não negocia. Preste atenção nisso. Que seja feito na terra como é nos céus. Eu quero que os céus sejam, eu quero que a terra seja uma extensão dos céus. Eu quero que a sua vida expresse quem eu sou. É subjetividade. É aquilo que ninguém vê. Só que quando o homem pecou, ele perdeu essa essência da sua subjetividade, e ele passou a viver em objetividade. Ele passou a viver de forma sensorial. Ele passou a ser um ser almático. Ele tem como verdade o que ele vê, o que ele ouve, o que ele sente, o que ele toca. Isso é a verdade do homem, mas não é a verdade de Deus. Olha o que a gente aprendeu na escola: que uma mesa como essa, ela é o quê? Abstrato ou concreto? E aí a gente acreditou que tudo que é físico é concreto. Só que Paulo diz que aquilo que nós vemos é passageiro, e o que nós não vemos é eterno. Então o que é concreto e o que é abstrato? O que vai durar mais? Essa cadeira que você está sentado ou o seu espírito? Então concreto não é a cadeira. Concreto não é o mundo físico. Concreto é o mundo espiritual. Isso é que é concreto. Isso é que é verdade. Só que quando eu ignoro esse fundamento, eu passo a ter como verdade só o que eu sinto. Estou com vontade, não estou com vontade. Estou afim, não estou afim. Estou amando, deixei de amar. O que é isso? Isso é uma vida sensorial. Uma vida que depende do toque, do que sente, do que vê, do que ouve. O meu justo não vive do que vê, ele vive da fé. E o que é fé? Fé é o que? A fé é. Por que a fé é e não será? Porque a fé não é futurista, a fé é presente. A fé não crê que vai ser amanhã, a fé crê agora. A fé não será. Se ela tivesse escrito a fé será, ela seria futurista. A fé é. Então você crê quando? Que você é curado agora. Eu sou curado agora. Você é abençoado quando? Agora. Pastor, mas a fé é a certeza das coisas que se espera. Mas se a fé é, por que eu tenho que esperar? Se ela é o tempo presente, por que eu espero? Porque a fé é a certeza daquilo que eu estou esperando se manifestar, mas já é. Ela já é. Fé não é esperar que vai acontecer. Fé é acreditar que já aconteceu e vai se manifestar. Isso é fé. Não é esperar que Deus vai fazer. Deus não vai fazer, está feito. A obra do Calvário foi dita aqui de manhã. Ela não é progressiva, ela é conclusiva. Ela é progressiva na esfera da nossa alma, das nossas emoções. Ela vai nos libertando. Mas a obra do Calvário, ela é concreta. O que ele tinha que fazer foi feito. Ei, o diabo não vai ser mais vencido do que ele já foi. Dá para você, ele não vai ser mais vencido do que ele já foi. Nós viveremos de dimensões de vitória sobre ele que nós ainda não vivemos, mas ele não vai ser mais derrotado do que ele já foi. Ei, não tem advento vindouro que vai trazer um nível de salvação maior do que o que Jesus já te deu na cruz do Calvário. É fato, é uma verdade. A minha alma está em processo, mas o meu espírito está assentado. A minha alma está no processo de renovação, mas o meu espírito é. Você sabia que o seu espírito, que a palavra de Deus é muito mais veloz do que
a velocidade da luz? Ah, não, pastor. A velocidade da luz é algo muito rápido. Quando Deus diz, é. Quando Deus diz, é. Sabe quando Deus diz, eu estou fazendo algo? Ele está falando, eu estou fazendo algo em você, mas em mim já está feito. Dá para você entender isso? Ele diz, eu estou fazendo algo na sua vida. Você fala, mas como assim? O que ele tinha que fazer? Por quê? Porque Deus, ele não começa sem antes terminar. Deus, Isaías diz, eu sou um Deus que anuncio o fim desde o começo. Ele vai lá, termina você, volta aqui atrás, dá o play, fala, pode ir. Por isso que o salmista, em Salmo 139, diz, todos os nossos dias foram escritos, não foram só escritos e determinados. Ele não só escreveu, ele falou, vai ser assim. E o diabo acha, pensa, imagina que pode acabar com você. Se você sabe quem você é, se você entendeu o poder da sua subjetividade, se você entendeu quem você é, ei, presta atenção, sabe o dia que vai começar para você amanhã? Ele já passou por lá. Ele já esteve lá. Sabe dezembro de 2022 é passado para ele, já passou por lá. O que eu faço? Eu só procuro conhecer o que ele fez nesse dia. Então quando eu acordo, eu não pergunto, Deus, como é que vai ser esse dia? Eu pergunto, como é que foi? Como é que foi? O que o Senhor escreveu? O Senhor está falando que a gente não passa por dias ruins? Passa. Você só não pode esquecer que mesmo nesse dia ruim, ele já passou por aqui. Isso deve trazer descanso, isso deve trazer certeza. É a subjetividade, é entender que as coisas espirituais estão na frente das coisas naturais, materiais. Que a minha vida não é reflexo de um resultado externo, a minha vida é resultado do que Deus disse que era. Eu não sou abençoado porque algo deu certo. Eu não venci porque eu tive um resultado positivo. Eu venci porque Ele diz que eu sou mais que vencedor e acabou. Porque não é o resultado que muda a minha posição. O que define a minha posição é o que Deus diz que fez. Agora, abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24, por favor. Como o Juscelio disse de manhã, é aqui que a gente entra. Pregou meia hora e depois ele disse, é aqui que a gente entra. Mateus 7, 24, uma passagem extremamente conhecida, mas que tem a ver com essa subjetividade que eu estou falando. E você já vai entender tudo isso, fechamento. Mateus 7, 24, nós vamos ler até o 27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Próximo, por favor. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. Próximo. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. Perceba que os dois ouviram a mesma palavra. Um edificou sobre a rocha e outro edificou sobre a areia. Próximo. E caiu a chuva, também. Caiu a chuva sobre os dois. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram com ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Perceba, quem olhava para essas duas casas, pense comigo, eram duas casas iguais. Duas casas acabadas, bonitas. Porque
Quando a gente olha no objetivo, é tudo igual. Só que tinha algo que uma tinha, que a outra não tinha. Era o quê? Era a subjetividade, era o alicerce, era o fundamento. Agora, a tempestade, os rios, os ventos sopraram contra quem? Contra as duas. Isso significa que tanto o crente quanto o ímpio passa por dias maus. A diferença não é o que nós passamos. A diferença é aonde nós estamos fundamentados quando a tempestade vem. O que eu entendo é que tempestade não derruba nada, ela só revela o que não tem fundamento. Não é a tempestade que derruba, ela revela o que não tinha fundamento. Porque a tempestade bateu sobre as duas casas, uma caiu e a outra não. Aparentemente as duas eram iguais, mas uma tinha algo que ninguém via e que só fez a diferença quando o vento bateu. Existem coisas na nossa vida que nós só vamos ver a diferença quando o vento bater. A pandemia serviu para revelar muita casa. A circunstância, ela serve não para fazer coisas, mas para revelar coisas. Existem coisas que não aconteceram, ela só revelou. Tem coisas na nossa vida que só estão se revelando. Por quê? Porque nós estamos ignorando o tempo do fundamento. Estamos ignorando o tempo da subjetividade. Só que tem um porém. Quando a Bíblia diz, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta. Ou seja, se é na sua casa, você está orando porque você tem que fechar a porta. É porque a oração é algo subjetivo. Está dizendo, eu não quero que ninguém veja que você está orando. Eu quero que eles descubram o quanto você ora quando a tempestade chegar. Você está entendendo? O tempo que você gasta no quarto, ninguém precisa ver. Porque é o que você vive no particular que vai te sustentar em público. Ei, quando Davi chegou para encarar o Golias, Saul falou, menino, você não pode, cara. Você não pode matar esse gigante ao tamanho dele. Sabe o que Davi falou? Ô seu rei, deixa eu falar um negócio pro senhor. Eu nunca contei para ninguém, nem meu pai sabe. Mas teve uma vez que eu matei um leão. E eu matei um urso. Ninguém sabia. O leão se alimenta do quê? De carne. E o urso se alimenta do quê? De carne. A carne a gente vence ela no lugar secreto. E o gigante a gente vence ele em público. Dá para você entender isso? O leão e o urso fala das nossas fragilidades que a gente precisa vencer no lugar secreto. Ninguém precisa saber. Mas quem vence o gigante antes de vencer o leão e o urso vai ter problema. Porque é aquilo que eu não venci hoje vai me pegar amanhã. O princípio que você quebra hoje, ele te quebra amanhã. Ei, o segredo da altitude está na profundidade. É no vento, é nos lugares mais altos que os ventos batem mais forte. Tem gente que só pensa na altura, mas não pensa no vento. Dá para você entender isso? Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo, eu quero aquilo outro. Você não sabe o quanto que o vento bate forte neste lugar. É isso que a gente precisa entender. É por isso que o empregado entra às 7, sai às 5. O patrão não tem horário para entrar nem para sair. É o que a gente precisa entender. Olha, quando você jejuar, lava o teu rosto para que ninguém saiba. O que é isso? É subjetividade. Eu não quero que ninguém veja que você está jejuando. Mas eles vão perceber o quanto você está mortificado quando as tentações chegarem. Dá para você entender? São coisas. Olha o que a tua mão direita dá, a esquerda não precisa ficar sabendo. Quando você der esmola, não toque trombeta, porque são coisas subjetivas. Isso são fundamentos meus, são coisas minhas e suas. São coisas nossas.
tudo, pastor, o diabo está fazendo. Não, o diabo não está fazendo. Ele trouxe essa situação e ela está revelando. Um casamento não acaba numa noite. Ele já vinha acabando. O diabo derrubou. Não, ele não. O senhor está falando que o diabo não derruba? O diabo derruba o que não tem fundamento. A rocha é Cristo. Ele é a rocha. Então o que eu preciso entender, queridos? É que se eu não invisto tempo naquilo que é subjetivo, naquilo que é espiritual, se eu não entendo que no princípio Ele cria os céus, não a terra. Escute, não é o mundo físico que move o espiritual, é o espiritual que move o físico. Ei, a fé não move Deus, a fé te move para Deus. A fé não move Ele. Ele não é movido por fé. Ele se moveu por Cristo na cruz do Calvário. E todas as coisas estão feitas em Cristo. Nele nós temos o sim e o amém. É para você entender. Quando eu entendo o poder da subjetividade, quando eu vivo coisas que ninguém está vendo, quando eu me dedico àquilo que ninguém está vendo, o que é que nós precisamos? Voltar para a palavra. Tempo a sós. Quais são os meus projetos esse ano? Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. O que você acha desse ano você estar com Ele? Esse ano eu vou entrar para o meu quarto e vou ter tempo com Ele, como eu nunca tive. Eu vou encontrar realidades e dimensões que eu nunca encontrei. Ei, não é sobre subir, pregar, é sobre manifestar. Não é sobre fazer. Deus não criou o homem para fazer, Deus criou o homem para manifestar. Porque você pode fazer algo fora de você, mas você não pode manifestar algo além de você. Eu posso fazer algo por habilidade, mas eu não posso manifestar um fruto por habilidade. O fruto revela a natureza. Preste atenção nisso. Os nossos projetos devem começar naquilo que é subjetivo. Os nossos projetos devem começar com a palavra. Os nossos projetos devem começar com a vida de oração. Eu quero viver em lugares mais altos, então você vai ter que descer em níveis mais profundos. Eu quero viver coisas que eu nunca vivi, então você vai ter que fazer coisas que você nunca fez. A oração não é uma moeda de compra, a oração é uma moeda de entrega. Deus não se vende pelo que eu faço, mas quando eu me entrego, eu consigo acessar algo que de outra forma eu não acessaria. Eu não posso, queridos, eu não consigo viver algo real se eu não estiver fundamentado. Deus está chamando a sua igreja para uma vida de entrega. Deus está nos chamando para ouvirmos a sua voz novamente. Deus está nos chamando para um tempo de lugares mais profundos. Deus está nos chamando, queridos, para uma fome, para uma sede maior. Você sabe quando é que a gente começa a entender isso? Quando estar com Ele é mais desejável do que fazer alguma coisa para Ele. Não é sobre pregar, não é sobre viajar, não é sobre ter, é sobre ser. Entende? Não é o que eu quero ter, é quem eu quero ser. Quando você olha, por exemplo, para duas mulheres, Marta e Maria, ali tem um significado da lei e da graça. Marta estava agitada. Marta estava agitada tentando agradar quem? Jesus. Ela estava fazendo um trabalho para quem? Para Jesus. Ela estava tentando agradar Jesus com a força dela. A lei quer agradar a Jesus com força. E Maria estava onde? Sentada aos pés. E quem vive na lei sempre vai ficar incomodado com quem está na graça. Jesus, você não está vendo que ela não faz nada?
Eu estou aqui tentando te servir, te agradar, fazendo a comida para quando você terminar a pregação. E ela, quem vive no ativismo sempre vai questionar quem vive trancado. Você não faz nada. Você não faz nada. Jesus falou: Marta, Marta, você está agitada com muita coisa. Maria escolheu a melhor parte. Tipo assim, ô Marta, você não me agrada fazendo, você me agrada me ouvindo. Você não me agrada fazendo, você me agrada me ouvindo. Quando você decide a me ouvir. O Otmani dizia que ele passava um longo tempo orando. E depois que ele tinha orado muito tempo, ele dizia: o diabo não está mais, porque ele não consegue mais ficar aqui depois de tanto tempo que eu orei. E ele falava que ele continuava, e depois de mais um tempo, ele dizia: minha alma não aguenta mais ficar aqui. Ela não consegue mais falar. A única voz que vai falar agora é Deus. Chega uma hora quando você decide viver uma vida intensa de oração, chega uma hora que o diabo diz: eu não consigo mais lidar com ele nessa realidade. Chega uma hora que a tua alma fala: eu também não consigo mais ficar aqui esperando. Não está faltando comida, irmãos. A igreja brasileira tem comida de sobra. O cardápio é vasto. O que está faltando é fome. O que está faltando é um anseio. Não por fazer, não por ter. O que está faltando é uma fome. Eu quero te conhecer como eu nunca te conheci. Eu quero ouvir a tua voz como eu nunca ouvi. Ou quem sabe como há muito tempo atrás eu ouvi. Eu quero voltar para este lugar. Eu quero voltar a ter fome por ti. Não importa se eu nunca vou escrever um livro. Não importa se eu nunca vou viajar. Se eu nunca vou pregar. Não importa. Não importa. Eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer. Tinha uma mulher no templo chamada Ana. Ela era viúva. Eu olho para a Bíblia e falo: por que a Bíblia falou dessa mulher? Ela não fez nada. Ela não fez nada. Mas ela ficava no templo dia e noite, orando e jejuando. Ela nunca pregou no templo. Ela nunca fez nada. Mas a Bíblia fala dela. O importante não é ser conhecido no mundo. Leonardo Ravenhill, no livro Porque Tarda o Pleno Avivamento, diz que todo homem deveria ser conhecido pelo menos em 2 lugares: no céu e no inferno. Porque todo homem que é conhecido nos céus, ele é conhecido no inferno. É isso. Fome. Você vai chegar num lugar da sua vida que você vai entender que o que você tem não traz plenitude. Você vai entender em algum momento da sua vida que o que você tem não te satisfaz, se não for Ele. Jesus às vezes estava a 3 quilômetros da aldeia de Maria, mas ele ia lá passar a noite com ela. Saía lá e falou: vou para a casa de Lázaro. Sabe por quê? Porque na casa de Lázaro ele tinha Lázaro que o amava, Maria que o ouvia e Marta que o servia. Ele andava 3 quilômetros porque naquela casa tinha amor, tinha ouvido, tinha serviço. Ei, não tinha serviço primeiro. Quando o sacerdote ia ser separado, você sabe o que era ungido primeiro? O ouvido. Depois o polegar. Ele não ungia a mão primeiro, porque ele não queria trabalho. Eu não quero as suas mãos, eu quero os seus ouvidos. Você não tem o que fazer até que eu tenha falado com você. Não tem nada a ser feito. Aí por todo mundo tem que ir. É, pastor, por que quando Paulo quis ir, o Espírito impediu? Porque o fato de ter o ir não significa que é automático. A vida com Deus não é mecânica, ela é orgânica. Ela é orgânica. Ele diz: vai, você vai. Ele diz: volta, você volta. Ele diz: senta, você senta. Não faça nada e você não faz. Ei, você já foi acordado por Ele? Ele já te acordou.
Você já ouviu a voz dele? A voz do Senhor é melhor do que qualquer coisa. Ele já te acordou e falou: vem ficar comigo. O Rei do Universo, o Criador, me acorda. O que é isso? O que é isso? Ele não quer. A minha esposa diz o seguinte, a Andréia diz: ele não quer o que você faz se ele não tem você. Ele não quer o que você faz se ele não tem você. Eu quero você. Eu não morri para que você fizesse. Eu morri porque eu queria você de volta. Igreja, olhe para mim. O que Deus quer fazer nas nações, no Brasil, nas nações nos próximos anos, depende da nossa entrega. Quando eu digo que depende, entenda no sentido que eu estou falando. Depende da nossa entrega. Depende da fome que vai brotar no nosso coração. Depende do anseio por mais. Eu sei que o sucesso do mundo entrou na igreja. O sucesso com o resultado, sobre a aprovação, qual o tamanho da sua igreja, quantos membros você tem, quanto é isso, o que é aquilo. Aí a gente se sente obrigada a dar uma resposta equivalente para que a gente seja aceita. Cai nisso aí não. Se você foi aceito por Ele, está tudo certo. Se você aprendeu a amar Ele, se você entendeu o poder da subjetividade, de entregar a sua vida a Ele, você sabe o que é interessante no ministério de Jesus? É que quanto mais Ele tinha o que fazer, mais Ele orava. Ele começa orando, ele começa orando pouco e vai orando. Houve vezes que ele trabalhou o dia inteiro e passou a noite orando. O que é isso? Ele acordava cedo, alta madrugada, e ia orar. O que é isso? Tem gente que começou a orar quando não tinha nada, agora que as coisas explodiu, acabou. Alguém me disse uma vez: pastor, se eu tenho fé, eu não preciso de... Se eu tenho dinheiro, eu não preciso de fé. Eu falei: você precisa de fé quando não tem dinheiro, para que o dinheiro venha. E você precisa de fé para gastar depois que ele vem. Porque a fé não é um meio simplesmente onde eu atraio, mas é um meio com qual eu aprendo a lidar. Mas está fora de moda, irmãos, orar. Está fora de moda jejuar. Está fora de moda investir tempo na palavra. Mas eu ainda lembro da música da Ludmilla: alta madrugada vai, eu já estou deitado, mas ouço Deus me chamar. A sua voz suave é como um sussurro, ouço Deus me chamar. E chega a hora que ela diz: eu vou, já estou indo ao teu encontro, Senhor, nem que seja para ficarmos em silêncio, a sós. É isso. É isso. Às vezes nós estamos embriagados com muitas coisas, querida. Às vezes nós estamos intoxicados com muitas coisas. Às vezes a demanda é muito grande. Às vezes a correria é muito grande. Mas não tem nada mais importante do que uma vida de oração. Um dos heróis da fé dizia: nunca faça nada sem orar. Mas se um dia tiver que fazer algo que não dê tempo de orar, ore antes. Enfim, ore. Que isso possa brotar no nosso coração. O que sustenta um casamento é uma vida espiritual. O que sustenta uma empresa é uma vida espiritual. O que sustenta o ministério é uma vida espiritual.
Fomos chamados para vivermos de dentro para fora, não de fora para dentro. Não é para vivermos de aparência. Nós fomos chamados, queridos, para termos fundamento, para termos base, para termos sustentação. Sem isso, nada vai ficar de pé. Presta atenção, daqui para frente, nós vimos uma pandemia, vai vir outra coisa, vai vir outra coisa, vai vir outra coisa. O que vai fazer a diferença? O que vai fazer a diferença não é o que vai vir ou o que vai deixar de vir. É aonde nós estamos fundamentados, aonde está estabelecido a nossa vida. É isso que vai fazer a diferença. Aonde está o meu coração? Aonde está o meu tesouro? Ah, Jesus. Feche teus olhos e põe para fora. Vai brotar uma fome, vai brotar uma sede, um desespero. Vai brotar uma fome que nós nunca tivemos antes. Vai brotar uma fome, vai brotar uma fome, uma sede que nós nunca tivemos antes.
declare isso, aumente sua voz. Deus nunca vai ser mais real através de você do que Ele é para você. Deus nunca vai ser mais real através de você do que o que Ele é para você. Uma fome está brotando. Deus está nos chamando de volta. Deus está nos chamando de volta. Ele está nos chamando de volta para águas mais profundas. Dons e ministérios estão sendo ativados. Dons e ministérios estão sendo ativados. Mas escute, mais importante do que fazer é ser. Nós precisamos de uma fome pela presença dEle, até que nada mais importa. Leva-me além, leva-me mais alto, leva-me contigo, mais profundo. Leva-me além, leva-me mais alto, leva-me contigo, mais profundo. Leva-me além, leva-me mais alto, leva-me contigo, mais profundo. O pastor Juscelio disse algo mais ou menos assim uma vez. Lá atrás nós tínhamos pouco conhecimento, mas tinha muita fome. Hoje nós temos muito conhecimento, mas não temos mais a fome que nós tínhamos. Porque às vezes o conhecimento que nós adquirimos é fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Escute, existe um tipo de oração que você pode orar em todo tempo. É a oração em outras línguas. Você ora no entendimento, mas também ora em mistério. Você está limpando a casa e está orando. Paulo disse que quem ora em outras línguas a si mesmo se edifica. A palavra edificar vem de construção. Vem de construção, vem de construção. Deus está nos chamando para edificar. Invista tempo orando em outras línguas. Orando em outras línguas. Abre a sua boca, por favor. Abre a sua boca, abre a sua boca. Abre a sua boca, abre a sua boca. Ore em outras línguas, ora. Você que não é batizado, seja batizado agora. Seja batizado agora, seja batizado agora. Seja Então vem, amado, vem.
glória, vem e beija-me. Com tua glória, vem e beija-me. Com tua glória, vem e beija-me. Deixa meu fogo queimar até me consumir. Deixa o teu rio fluir, deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar até me consumir. Fora, vem queimar em mim, de dentro pra fora, até me consumir. De dentro pra fora, vem queimar em mim, de dentro pra fora, até me consumir. Oh, deixa o teu rio fluir, deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar até me consumir. Deixa o teu rio fluir, deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar até. Você pode perguntar assim: mas eu tenho que orar até quando? Eu tenho que orar até as coisas mudarem? Não. Eu tenho que orar até eu ser mudado. Porque se as coisas não mudarem, mas Ele me mudar, aquelas coisas não importam mais. Porque tem situação que não vão mudar, mas Ele vai mudar as nossas vidas para que possamos enxergar aquelas situações de outra forma. Preste atenção. Essa é uma noite para ativação, para um novo tempo, para um novo período da sua vida. Muitos de nós temos saudade do passado. Deus não espera você sobre o passado. Ele está te chamando para um novo tempo. Ele está te chamando para um novo tempo. Ele está te chamando para um novo tempo. Do meu interior fluirão os rios, do meu interior fluirão os rios, os rios. Do meu interior fluirão os rios, do meu interior fluirão os rios, do meu interior fluirão os rios, os rios. Do meu interior fluirão os rios, do meu interior fluirão os rios, do meu interior fluirão os rios. Olhe para mim, eu já vou devolver a palavra para o pastor. Olhe para mim. Tem algumas coisas que eu pergunto para Deus. Por exemplo, Amós 3:7 diz que o Senhor não fará coisa alguma sem ter revelado aos seus profetas. Mas eu não ouvi ninguém, pastor Júnior, na pandemia falando que alguém avisando antes, alguém falando. Parece que pegou a gente de surpresa. Eu não estou questionando ninguém, eu só estou falando que eu me perguntei por que ninguém ficou sabendo. Se ele disse que, não que ele tenha feito isso, mas ele poderia ter nos avisado. Claro que ele pode não querer ter avisado para ninguém, ele é soberano. Mas a pergunta é, ele não quis avisar? Ou será que não tinha ninguém para ouvir? Eu não quero ter saudade da minha vida de oração do passado. Eu ainda estou vivo e posso fazer a diferença hoje.
eu tenho dito que eu estou entrando no melhor tempo da minha vida. Escute, queridos, há anos atrás, eu subia para o monte, ficava 3 dias, eu não tinha carro, eu ia a pé, andava 2 horas para ir para o monte, 2 horas para voltar. Eu ia para Deus me usar, eu ia de verdade, eu queria viajar. Hoje, quando vai chegando a semana de eu viajar, eu falo, eu não quero ir, eu não gostaria de ir. E sabe o que eu entendi? Que eu encontrei um lugar melhor do que viajar. Eu encontrei um lugar melhor do que pregar. Deus, escute, quando Deus chamou o homem, criou o homem, Ele não criou o homem para ser um pregador. Ele criou o homem para ser filho. Não tinha o que o homem pregar no Éden, só tinha um relacionamento diário. Só um relacionamento diário. Só um relacionamento diário. Quando o homem pecou, não era um Deus desesperado no jardim, porque o Deus desesperado sabe, o Deus Todo-Poderoso sabia onde é que o homem estava. Era um pai desesperado, dizendo: filho, cadê você? Cadê você? Cadê você? Deus sabia que Adão estava atrás de uma árvore. É que Deus olhou para dentro de si e falou: Adão, aonde você está? Porque aqui dentro você não está mais. A velha e desprezada oração é o que mais funciona ainda hoje. A igreja precisa, nós precisamos orar, nós precisamos amar o Senhor, nós precisamos buscar o Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Nós precisamos perder o sono, apaixonado por Ele. Quantos querem viver um tempo novo na sua vida espiritual, de verdade? Quantos querem viver um tempo novo? Quantos querem uma fome? Quantos querem uma fome? Ah, Jesus! Ah, Jesus! Eu declaro isso sendo liberado nessa noite sobre as nossas vidas. Eu declaro isso sendo liberado nessa noite. Um apetite, uma fome, uma fome, uma fome, uma fome, uma fome, uma fome. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, meu amigo Espírito Santo. Uau. Por violência de oração, por persistência de oração, porque o reino de Deus é tomado por força, por violência de oração, por persistência de oração, porque o reino de Deus é tomado por força, por violência de oração e persistência de oração. Porque o reino de Deus é tomado por força, por violência de oração, por persistência de oração.